Estou saudando aí os irmãos da Igreja do Messias e Yahushua, no comentário das Escrituras. Estou saudando todo mundo com a graça e paz do eterno Yahuwah, nosso Pai, e de Yahushua HaMashiach, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. A gente está com uma jornada oculto, tá? O episódio de hoje é o Carnaval, tá? Esse é o episódio Carnaval. Pois bem, a gente vai tratar de um assunto hoje que acabou gerando polêmica, né? Agora no Carnaval, no ano de 2020, que foi da Escola de Samba do Rio de Janeiro, Estação 1ª de Mangueira, fez um enredo, né, tratando de Jesus, né, o Messias, né, a quem chamam de Cristo, a quem conhecem como Jesus Cristo, né, o Messias. Pois bem, e esse enredo acabou polemizando um pouco, porque ele apresentou lá várias figuras de Jesus, como seria o Jesus no morro, tivesse nascido no morro, na favela do Rio de Janeiro, nesse contexto social, e apresentou até uma coisa LGBT também, né, que eles não podem faltar. Enfim, teve todo um aspecto social, tentaram trazer Jesus Cristo para o contexto social, né, do Rio de Janeiro, da periferia hoje, ok? Bem, como é de praxe, a gente tem que analisar de tudo e reter aquilo que é bom. Causou muita polêmica no meio religioso, né? E não é para menos. Então, inicialmente, cabe a gente ressaltar que esse tipo de temática ele tem que ser tratado com muito carinho e muito cuidado. Porque, por exemplo, na abolição da escravatura nos Estados Unidos da América, a igreja protestante teve um papel fundamental. A igreja ali evangélica trabalhou muito a favor da abolição da escravatura nos Estados Unidos da América. Então eles trouxeram lá Jesus para aquele contexto daquela época e foi algo muito produtivo. Porém, haviam pessoas capacitadas para aquilo, tá? Haviam ministros, tá? Haviam evangelistas trabalhando naquela causa. Agora, quando você tem sambista, quando você tem carnavalesco tratando de evangelho, nós temos um problema sério. Por quê? Não é qualquer um que pode entrar numa mesa de cirurgia. Para entrar numa mesa de cirurgia, tem que ser um cardiologista para operar um coração. Porque se houver uma falha, pode significar a morte do paciente. Se houver uma falha, tá, para operar um cérebro, para abrir um crânio, tem que ser um neurocirurgião. Se houver uma falha, a pessoa pode ficar com sequela. Okay? Então, para tratar de evangelho, é necessário que seja um evangelista, uma pessoa direcionada e capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Okay? Por quê? Porque Satanás é muito malandro, Satanás é muito inteligente. Então ele pode usar uma pessoa que acha que é um conhecedor da Bíblia, okay? Para jogar uma meia-verdade, para jogar uma verdade incompleta com erros fatais. Ok? Então, a meia-verdade, a verdade distorcida, a verdade que parece ser uma verdade, mas que tem mentiras, é muito perigoso. Porque a gente não está tratando de samba. Um samba, se você tira nota 10, que bom, nota 10. Mas se você tira o 9.9, não vai dar diferença nenhuma. Entendeu? É a tua competição aí que está em jogo. Ok? Se você tirar um 9.9 ou 10, tanto faz, o desempregado vai continuar desempregado, tá? O dólar não vai subir, não vai mudar nada, o salário mínimo não vai mudar, não tem importância nenhuma, ok? É folia, é diversão, tá? Agora, porém, evangelho não é coisa séria. O que está em jogo? Não está em jogo uma nota 10. O que está em jogo é a salvação, a vida eterna, o reino de Deus, salvação de almas. Então é coisa seríssima, não pode ter erro, tá? Igual lá o médico cirurgião não pode errar. Então a gente está tratando de coisa séria, a gente não está tratando de samba. Então é complicado, é melindroso. Então vou fazer uma análise aqui técnica para ajudar a orientar as pessoas. Erro e acerto, tá? Agora preocupa, tá? Vamos deixar o samba para os sambistas e o evangelho para os evangelistas, ok? Cada macaco no seu galho, senão vai dar confusão. Religião não se discute, mas o carnaval está sempre discutindo o cristianismo. É impressionante. Ano passado foi a Gaviões da Fiel, no ano de 2019 apresentou Jesus tomando uma surra lá de Satanás na avenida. Agora chega no final do ano, são os humoristas da Porta dos Fundos apresentando um Jesus gay, uma experiência gay, ok? Aí lá na passeata gay o pessoal enfia crucifixo no ânus, quebra as imagens lá dos santos católicos, lá os travestis. Isso é intolerância religiosa.
ok? Discutindo a religião dos outros. Agora é a vez da Mangueira. Quer dizer, samba e religião não se misturam. Pelo menos não no cristianismo, que é coisa séria, não é brincadeira. E a religião não discute, eles estão sempre discutindo religião. Tá? Agora estão misturando religião com carnaval. É o fim do mundo, ok? É o fundo do poço. Mas vamos analisar aqui então a questão da Mangueira, né? Desfile da Mangueira, você está vendo na tela, desfile da Mangueira provoca e emociona com diversas representações de Cristo. Aí coloca enredo, apresentou Jesus como negro, favelado, mulher e indígena. Aí foi ovacionado na Sapucaí nas redes sociais. Bem, qual é a face de Jesus? Bem, é que na verdade o nome original não é Jesus, é Yahushua, mas é conhecido aqui no Ocidente como Jesus. Então vou utilizar no episódio de hoje o nome Jesus, tá? O Messias. Qual é a face do Messias? Bem, gente, é a face do próximo. Tá? É a imagem, semelhança de Deus, as virtudes, o amor ao próximo, a santidade, tudo isso é a face dele, o que tem de melhor, ok? Pois bem, então não importa qual seja a sua cor, se você é negro, se você é favelado, se você é pobre, se você é branco, se você é rico, se você é alto, magro, gordo, se você é mulher, se você é homem, se você é indígena, não importa, Jesus ama a todos e ele aguarda todos de braços abertos, que venham todos, mas que venham para se arrepender, para ter o perdão dos pecados, largar suas obras, mas para que as pessoas sejam mudadas por Jesus, ok? Então ele aguarda todo mundo com o maior amor do mundo e perdoa quem quer, mas tem que se arrepender. Então, ou seja, é Jesus quem vai mudar as pessoas. Então você precisa reconhecer que nós somos pecadores e nós precisamos que Jesus mude-nos. Ele é que vai nos mudar. Okay? Então não importa a nacionalidade, não importa a classe econômica, não importa a etnia, a cor, isso não importa. Okay? O que importa é a fé, única e exclusivamente. Então nesse ponto aí, não está mal colocado o enredo não, só precisaria ser bem, a ideia não está ruim, tá, inicialmente. Agora vamos ver como a coisa foi colocada. Esse aqui é o problema, tá? Então a gente não pode discriminar ninguém, tá? Por quê? Se você discrimina um negro por ele ser negro, tá? Se você julga um negro, você aplica um juízo sobre uma pessoa, vou discriminar, vou tratar mal, vou xingar por ser negro, você está pecando contra Deus, porque Deus fez o negro. Se você discrimina um indígena por ser indígena, você pecou contra Deus, porque Deus fez um indígena. Se você discrimina um judeu por ele ser judeu, tá? Você está pecando contra Deus, porque Deus fez o judeu, ok? Então se você faz qualquer coisa, boicota uma pessoa por ela ser bonita, por ela ser carismática, ou por alguma característica qualquer do tipo, você está pecando contra Deus. Deus fez aquela pessoa daquele jeito, okay? Ponto. Então não existe privilégios, tá? O que vai determinar é a fé da própria pessoa, tá? Então vamos lá. Então no Brasil, um país que tem uma grande miscigenação, que bom, Deus quis assim. Cabe a gente respeitar e promover a igualdade. Então ele está dizendo aqui, né, que o desfile foi muito aguardado, né, e o samba enredo diz: a verdade vos fará livre, né? A verdade vos fará livre. Pois bem, até aqui sem problema, mas aí eles falam do contexto social, né, falar da desigualdade social, né, dos negros, como os favelados são nas comunidades discriminados, tem toda a desigualdade social. Realmente, o contexto social do Brasil, do Rio de Janeiro, ele é uma desigualdade social brutal, tá? E Jesus, o Messias, jamais seria, né, não é conivente com desigualdade social. Então eu não estou caindo de paraquedas nessa história, tá? Eu sou do estado do Rio de Janeiro, eu já morei na capital, Rio de Janeiro, por anos, tá? Já morei em 2 comunidades do Rio de Janeiro, então eu conheço muito bem, tá, a realidade da coisa. Então você tem gente que mora lá em prédios que valem milhões em apartamentos, tá? E no mesmo bairro você tem gente que mora numa favela, num barraco, que não tem sequer embolso, tá? Então, ou seja, é uma desigualdade social brutal. Então Deus não, e o Messias, né, seu filho, não apoia esse tipo de desigualdade social. Isso é maquiavélico, é diabólico, é injusto,
tá? É inadmissível. O evangelho é o que? É partilha, é igualdade. Os discípulos do Messias viviam em igualdade, eles dividiam até os próprios bens. A igreja lá do primeiro século dividia até os próprios bens, era uma igualdade total, okay? Então essa sociedade injusta do jeito que é, com os negros na pobreza, isso é inadmissível, tá? Com a violência contra os favelados, é inadmissível. Então até aqui não vejo assim um grande problema, tá? Vamos ver, só que isso aí foi considerado como uma blasfêmia, né? Ele está dizendo aqui, ó, Associação Tradicionalista Católica reconheceu como uma blasfêmia. Agora vamos ver aqui, bem, agora eu quero chegar aqui ao ponto de ver a letra da música, né? A mensagem, né? Então essa mensagem de igualdade social, ela é produtiva, né? A mensagem de trazer o evangelho para buscar reivindicar uma igualdade sobre o aspecto social, ela é uma ideia boa. Foi o que a igreja protestante fez na abolição da escravatura nos Estados Unidos, ok? Agora o problema é que a gente tem que ter em mente duas coisas, tá? Tem que ter em mente duas coisas. Outra coisa que foi tratada, violência contra a mulher. Então realmente é inadmissível, entendeu? É uma coisa inadmissível, tá? Então isso não pode acontecer de forma alguma, tá? Então, só que a gente tem que dividir a coisa em dois pontos: a mensagem social, a parte social, e a parte espiritual, okay? São dois pontos. Então aqui você tem a rainha de bateria, foi tratada, fez uma representação de Jesus como mulher, né? E ela até alegou aqui, ó, se Jesus fosse mulher, estaríamos no topo do feminicídio? Ele está perguntando aqui. Só que aí ela acabou de cometendo uma heresia. Por quê? Jesus, né, o Messias, o Filho de Deus, veio como homem. Ponto. Então não aceitar isso ou fazer questão em torno disso, você está pecando contra a vontade de Deus. Ok? Então, ou seja, tipo assim, se Jesus fosse mulher, mas isso aí é uma heresia. Cometendo uma heresia. A gente não está aqui para avaliar qual deveria ser o gênero do Messias. Isso é o que está aqui, o que está em causa, que nós devemos seguir os seus ensinamentos. Ponto. Então, seguindo o ensinamento do Messias, que é dê a outra face, então não há justificativa para o feminicídio. Então, você viu um ponto, uma declaração infeliz, ignorante dela, né? Tá, interessante aqui uma passagem, tá? Que está dizendo aqui, ó, eles mostraram Jesus e seus apóstolos como amigos que dançam funk na favela e levam dura da polícia, né? Então o que acontece? Tentando retratar aqui a violência da polícia em relação aos jovens da comunidade. Tudo bem, só que Jesus e seus apóstolos como amigos que dançam funk, isso é inadmissível, tá? Por quê? Porque Jesus e seus apóstolos, a forma que eles tinham de se divertir era cantando hinos, louvores e salmos, buscando a santificação e a edificação espiritual, ok? Funk, que é uma música erotizada, tá? Uma música que provoca a idiotização em massa do jovem na comunidade e a erotização em massa de pré-adolescentes. Acho que não é correto misturar o funk com a figura do Messias, ok? Então aí já começa mais uma heresia. Okay? Então deixa eu explicar para vocês o que é um apóstolo e por que um apóstolo não ia perder tempo dançando funk. Um apóstolo é um emissário, é alguém que não está preocupado com uma diversão fútil como o baile funk. Um apóstolo é alguém que está empenhado, que entrega a própria vida para levar o evangelho, a mensagem do Messias, para levar a palavra de Deus, custe o que custar, ok? Então os apóstolos, tá, morreram, quase todos eles de forma violenta, tá? Agora, então o apóstolo não ia perder tempo com a futilidade igual o funk, né? Uma idiotização em massa. A cultura é uma cultura inútil, tá? O funk é uma cultura inútil. Então o apóstolo ele cantaria salmos e louvores, não ia perder tempo com o funk. Então foi mais uma comparação infeliz aqui, tá? Deixa eu seguir.
Tá, vamos lá. Foi uma mensagem importante aqui, ó. Foi uma mensagem importante, com uma mensagem muito importante nesses tempos intolerantes que vivemos. Agora a gente está chegando a tirar a máscara do enredo. Por quê? Eu falei da parte social. Agora vamos falar da parte espiritual. O que foi? Eu pergunto para você que é sambista, para você que estava na Marquês de Sapucaí, que bateu palma, eu pergunto: quem é Jesus? Você sabe? Você sabe quem é Jesus? Tá? A maioria dessa gente que está aí batendo palma, eles diziam assim: Jesus é um santo. Tipo assim, um santinho, como tem o São Sebastião, como tem o Ogum, como tem o São Jorge, como tem Iemanjá, como tem vários e vários personagens aí, por aí. Eles dizem: Jesus é um santo, um santinho. Tá? Eles não fazem a menor ideia nem de quem é Jesus. Essa é a grande realidade. Deixa eu explicar para você quem é o Messias. O Messias é o Filho unigênito de Deus. Deus, o Criador dos céus, da terra, do ser humano, que criou tudo. Único, não existe outro. Tá? Então esse único Deus, o Criador, quem Jesus chama de Pai, tá? Ele enviou seu Filho unigênito, que é o Messias, que conhecido como Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Salvador do mundo. E como ele mesmo disse, tá? João capítulo 14, versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ou seja, então antes da questão social, Jesus tem a questão espiritual, que ele anunciou uma coisa chamada salvação, vida eterna e reino de Deus e ressurreição. E isso só é possível pelos méritos dele, o caminho, a verdade e a vida. Então percebam que ele não é um santinho, tá? Ele é a peça principal de todo o projeto de Deus para a humanidade e para o universo. Filho unigênito de Deus, ok? Ponto. Primeira coisa. Segunda coisa, você sabe o que Jesus ensinou exatamente? Você não sabe. Você, sambista carnavalesco, sabe o que Jesus ensinou? Será que Jesus foi intolerante? Vamos ver o que Jesus ensinou. Se você for no Evangelho de Marcos, capítulo 12, tá? Houve o seguinte: dentro daquele contexto que ele viveu, um doutor da lei, um religioso, perguntou para ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual o grande mandamento da lei? Outro problema de colocar Jesus caindo de paraquedas numa favela no Rio de Janeiro é que Jesus não caiu de paraquedas em lugar algum. Ele não caiu de paraquedas em Israel, lá no Oriente Médio. Que havia um povo que foi selecionado, escolhido por Deus, tá? Pelo Criador, tá? Para ser um povo santo, um povo separado dos demais. Ou seja, um povo que não seguia os costumes das nações, tá? A gente conhece lá como cananeus. Um povo que não servia imagem de gesso. Um povo que não podia fazer feitiçaria, magia. Um povo que não podia servir vários deuses, várias entidades. Um povo que não podia fazer imagem de outros deuses, tá? Um povo santo e separado, que servia um único Deus, único, monoteísmo. Tá? Esse povo foi preparado durante 1400 anos para receber sua santidade, o Messias, o Filho de Deus. 1400 anos de preparação para receber o Messias. Okay? Ponto. Então ele não caiu de paraquedas em um lugar aleatório. Okay? Ainda que, onde estiverem dois ou mais em seu nome, lá ele está presente espiritualmente. Então ele pode estar em qualquer lugar. Okay? Então vamos ver os mandamentos, o que ele ensinou em Marcos capítulo 12. Qual o grande mandamento da lei, mestre? Aí ele respondeu: olha, o primeiro grande mandamento é esse. Abre aspas. Ouve, Israel, o Senhor Yahweh, nosso Deus, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Ponto. Então, o primeiro grande mandamento, o pilar principal, tá, de toda a vida e ensino de Jesus é:
o Senhor, nosso Deus, o Pai dele, nosso Pai. É o único Deus. Você deve amar esse Deus com toda a tua força, com todo o seu entendimento, acima de qualquer coisa, acima de qualquer um. Tá? Esse é o primeiro e principal mandamento. Ponto. Aí temos um problema. Por quê? Jesus não ensinou o ecumenismo religioso, que é o que está por detrás dessa máscara aí do enredo de vocês. Tá? Vocês sabem que o enredo de vocês quer chegar aonde? Quer chegar no ponto que a gente valida a Umbanda e o Candomblé. Tá? É o que vocês querem. Tá? Infelizmente para vocês, queridos, Jesus foi e é intolerante com os falsos deuses. Porque Jesus não admite que uma outra entidade qualquer falsa seja colocada no mesmo patamar do que o Pai. Primeiro, principal ensino de Jesus: ame o Senhor, nosso Pai, nosso Deus, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força. Então, quem ama o Pai como o único Deus verdadeiro, não segue outros ídolos. Portanto, os ídolos do Candomblé, da Umbanda e de qualquer outra religião são automaticamente censurados por Jesus. Essa é a mensagem espiritual. E isso implica em salvação. Ok? Isso implica em salvação. Ainda em capítulo de João, capítulo 17, verso 1 a 3, Jesus disse: Pai, chegou minha hora. A vida eterna é essa, tá? Que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro. Conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro. Portanto, não há hipótese de outros deuses, tá, dentro do ensino de Jesus. Então, todas as demais entidades que vocês têm no Rio de Janeiro, na Mangueira, na escola, isso aqui são muitas entidades, são automaticamente censuradas por Jesus no aspecto espiritual. Vejam? Então, esse é o perigo. Esse é o perigo desses enredos de carnavais, porque Satanás é perigoso. 1 ou 2 anos atrás a Mangueira estava homenageando mais um orixá lá. E agora vocês mudaram de jogo agora? Vai querer me enganar, me tirar de otário que vocês mudaram agora? Viraram monoteístas? Jamais. Eles estão querendo dar um balão de malandro, utilizando o aspecto social para encobrir por inércia o aspecto espiritual. Mas não, nananina não. Jesus é claro, o Pai como único Deus verdadeiro. Ponto. Esse é o principal ensino dele. O segundo é semelhante. Ele continuou. Marcos capítulo 2. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Okay? Ponto. Então a gente tem que amar o próximo. Se o próximo é negro, se o próximo é índio, se o próximo é branco, se o próximo é judeu, se é muçulmano, seja lá o que for, que seja ateu, seja lá o que for, você tem que respeitar. Eu tenho amigos de todas as religiões, até ateu, espírita. Eu não seleciono, eu não posso selecionar ninguém, ok? Então é assim, tem que amar o próximo, ponto. Porém, mas o próximo é transexual. Você tem que amar e respeitar. Você não pode discriminar um transexual. Não vou conversar porque ele é trans. Não, peraí. Isso não existe. Não pode discriminar, não pode tratar mal, e não pode excluir do seu vínculo social por isso. Ok? Certo? Porém, há um porém. Tá? Aí a gente está entrando a palavra que eles usam. Intolerante, ok? Intolerante, a palavra que eles usam malandramente. Então vamos continuar. Então, onde que eu quero chegar? O último carro alegórico, aqui, o último carro alegórico, mais esperado desfile, mostrou Jesus negro, pobre, favelado, um cabelo raspado, na verdade, Jesus viveu, foi pobre, porque o pai dele é carpinteiro, ele foi carpinteiro. Morava numa região periférica de seu país, Israel. Ele morava na Galileia, tá? Que não eram pessoas que vindas da Galileia ou Nazareno, como ele é conhecido, não eram muito bem vistas, eram meio que discriminadas lá pelos judeus da Judéia. Então ele foi bem periferia mesmo, ele ia em todos os lugares, né? Só falou aqui baile funk e tal. Ele tinha um dos apóstolos dele, que era Mateus, era um corrupto. Foi um corrupto, um cobrador de impostos, e ele foi na casa do corrupto, cobrador de impostos, e tinham lá prostitutas,
Tinha gente que era discriminada na sociedade. Ele foi até lá. Porém, ele não foi lá para dar carta branca para o pecado daquela gente. Okay? Ele foi lá para convidar aquela gente para o arrependimento. Okay? Quem viesse para ele, para ser mudado por ele, não para mudar ele, para ser mudado, para se arrepender, de braços abertos, ia ser perdoado os pecados sem problema nenhum. Okay? Quem viesse para mudar, para se arrepender. Então aqui tem aqui uma alegoria aqui, negro. Não, claro que Jesus não apoia o racismo, isso é inadmissível, tá? Pois bem, aí tem várias lideranças religiosas, né? Entre eles católico, protestante, budista, muçulmano e umbandista. Aí que tá a figura, aqui que tá o que eu queria chegar. Olha aqui, ó. Aí no último carro agora teve 20 lideranças religiosas. Primeiro, é o que eu falei. Budista, umbandista, eu acho que vocês estão querendo mudar Jesus. Aí que Satanás promove o engano dele. Tá? Porque Jesus apoiando o ecumenismo religioso jamais, de forma alguma. Tá? Então quer dizer que, vamos supor, Jesus é só da religião cristianismo. Jesus não é de religião alguma. A função do cristianismo seria orientar e ajudar as pessoas, porque a religião não salva, ok? Agora, temos um problema, porque muçulmano diz que Jesus não é o Filho de Deus e não se sacrificou pela humanidade, que ele é só um profeta. Consequentemente, isso aí vai levar todo mundo para o inferno, porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem até o Pai senão através de mim. Umbandista segue, na verdade a Umbanda serve o quê? Umbanda serve os demônios, tá? Umbanda serve os demônios. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eu que morei no Rio de Janeiro, que sei muito bem como a banda toca lá eles tinham duas entidades muito famosas, que eram o quê? A Iemanjá e o Ogum, que também é conhecido como São Jorge, tá? São os dois mais populares. O que são essas entidades? Essas duas entidades são demônios, tá? Então, se você recorrer à Bíblia, você vai ver e você estudar, você vai saber que existem 4 principais principados. O que é um principado? São categorias de demônios, vamos dizer assim, famílias de demônios, tá? Desses 4, 2 são Azerá e Baal. Azerá sempre se apresenta uma figura feminina. Por exemplo, Azerá e Baal estão sempre juntos. Por exemplo, lá na Babilônia antiga, a gente tinha o quê? A gente tinha Semíramis e Tamuz. Certo? Tamuz, que foi denunciada pelo profeta Ezequiel no capítulo 8. Ele censurou a adoração a Tamuz. Tá? Azerá e Baal, que foram combatidas pelo profeta Elias, lá no livro de Reis. O profeta Elias combateu os dois, tá? Azerá e Baal, tá? Tamuz. A Azerá também é conhecida como Rainha do Céu. Foi combatida pelo profeta Jeremias. Então, essas duas entidades, elas mudam de figura, mas essa é a mesma coisa. Só que dependendo do tempo e do país, elas mudam de figura. Azerá e Baal. Aqui no Rio de Janeiro, Azerá é representado como uma mulher, né? Que é o quê? Azerá, que é um demônio, e Iemanjá. Tá? E Baal é se representa como Ogum, São Jorge. Azerá e Baal. Iemanjá e São Jorge, sempre os dois juntos. Tá? Azerá e Baal, Semíramis e Tamuz, tá? Sempre juntos. Tá? Então Azerá também é a tal da Aparecida, tá? Lá do catolicismo. Tá? Aparecida, Azerá, um demônio, tá? Então, preocupa, gente. Qual é a preocupação? Isso é coisa séria, porque o diabo, ele está usando 2 meios principais para conseguir o que ele quer. O que o diabo precisa? O diabo é um ser espiritual que está doente. Ele é doente, ele é um moribundo, tá? Por quê? Por conta de suas iniquidades, ele foi afastado da graça de Deus. Só que ele é uma criatura que não pode morrer tão cedo. Okay? Então imagine, ele é um moribundo. Tá? Então ele precisa drenar energia etérica das pessoas.
Tá? Ele precisa de energia etérica, que é o remédio para aliviar a situação dele. Tá? Ele precisa se remediar. Ele e os demônios dele, dentre eles Azerá, Baal e várias castas, que é um número muito grande por sinal. Então o ser humano, ele é uma bateria para essa turma. Então o ser humano, quando ele está afastado da proteção de Deus, afastado da graça, afastado da oração, tá? Ele é um alvo fácil para o diabo drenar energia etérica. Então o diabo, ele está utilizando, o primeiro meio que ele utiliza é a idolatria. Tá? Idolatria. Por isso que ele coloca lá a imagem do santo ou do orixá lá. Que aquela imagem, apesar de parecer ser inofensiva, ela é a representação de um demônio. E o demônio vai sugar a energia etérica das pessoas. E as pessoas vão estar adorando, prestando culto, fazendo homenagem, fazendo feriados, fazendo passeata, prestando oferendas. E nesse momento que os demônios sugam a energia etérica das pessoas. Esse é o problema da Umbanda, Candomblé, da Aparecida e etc e tal. Deu para entender? Então, essa é a linha, uma das linhas que o diabo usa, uma das duas principais, é através da idolatria. Portanto, Jesus em momento algum, tá, iria apoiar o ecumenismo religioso. Jesus em momento algum apoia que você honre ou celebre ou adore um outro ser que não o pai dele. Tá? O Criador do céu e da terra. Inadmissível. Eu falei, um enredo social era só para mascarar onde eles querem chegar, onde o diabo quer chegar, na idolatria, que aqui é o ecumenismo religioso. Agora, tem o segundo ponto ainda. O segundo ponto que o diabo está usando é a imoralidade sexual, tá? Que é a mesma coisa. Quando você pratica o sexo ilegal, isto é, fora do casamento, tá? Transa com um, transa com dois, suruba, bacanal, etc. Adultera, trai a sua mulher, trai o seu marido. Aí que os demônios colam para drenar a energia etérica desse sexo ilegal. Okay? Idolatria e imoralidade sexual são os dois pontos. Okay? Então aí você coloca Jesus no meio de uma festa, carnaval, festa da carne, que eles distribuem milhões, milhares e milhares de camisinhas para o povo transar à vontade. Tipo assim, a imoralidade sexual total. Colocar o Messias, a sua santidade, o Messias, o Filho de Deus, no meio dessa história, tá totalmente errado, heresia máxima, ok? Então vamos continuar aqui, porque em dado momento, tá aqui, ó, uma das últimas, aponta aqui, ó, tá aqui que eu queria chegar, a imoralidade sexual. Porque lembra, no final do ano passado, a Porta dos Fundos apresentou um Jesus tendo experiência homossexual. Validar o homossexualismo, validar o transexual, validar as novelas da Globo, várias de homem traindo mulher, destruindo casamento, homem com homem, mulher com mulher, o cara transa com uma, com duas, com três, a mulher transa com um, com dois, com três, o papo tá apaixonado com o outro, larga o marido, vai transar com o outro, uma bagunça, uma zona. É isso que o diabo quer, porque na imoralidade sexual ele drena energia. Okay? Então duas linhas mestras que ele está atacando: idolatria, então ele vai de mansinho ao ecumenismo religioso, e a outra através da imoralidade sexual. Okay? Então aqui, ó, uma das últimas alas apontava o preconceito e a violência contra a comunidade LGBT. Vamos lá, como eu disse, Jesus não discriminava ninguém, ele amava a todos. Um exemplo é a questão da João capítulo 4, que ele citou a mulher samaritana, tá? A mulher samaritana. Ele estava conversando com uma estrangeira, judeu não conversava com samaritano. Ele parou ali, era por volta de meio-dia. Ele estava conversando com a mulher que estava tirando água no poço. Aquela mulher estava ali meio-dia, possivelmente num calor danado, porque ela era uma adúltera. Ela já tinha tido 5 maridos, já estava com outro homem. Tá? Era o 6º homem dela. Então, como ela era uma adúltera, ela não podia ir lá às 6 horas da manhã tirar água com os outros, não. Era discriminada na sociedade. Porém, Jesus conversou com ela, uma adúltera e uma estrangeira, que samaritano não se dava com judeu. Jesus conversou com ela de boa, sem problema nenhum. Okay? Conversou, não discriminou ela, não aplicou um juízo sobre aquela pessoa. Porém, Jesus jamais iria ser conivente com o pecado daquela mulher. Um outro exemplo está aqui na famosa frase, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, João capítulo 8, que está aqui, você está vendo aqui no leitor. Vocês viram isso aqui? Tá? A bandeira LGBT representada com essa frase: vai tacar pedra?
Tá? Sinceramente, a Mangueira faz história com esse desfile. Então, vai tacar pedra na bandeira LGBT? Vamos lá. Vamos entender agora, meus amigos, caro carnavalesco. Tá? É aí que mora o perigo. É aí por isso que eu digo: evangelho para o evangelista, samba para o sambista. Não misture, porque vai dar merda, vai dar erro fatal. Tá? É aquela coisa, o cara não é médico, quer operar. O bisturi vai escorregar da mão dele e ele vai matar o paciente. É isso que está acontecendo aqui nessa cena aqui. Por quê? Vai tacar pedra? Então aquela João capítulo 8, vamos entender o contexto. Tá? Apresentaram a mulher para Jesus. Mestre, a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher, que é uma adúltera, que foi pega em adultério. O que você diz, mestre? Ele diz: olha, quem de vocês não tem pecado pode tirar a primeira pedra. E todo mundo vazou. Tá? Então, será que Jesus foi contra a lei? Muita gente diz: não, ele foi contra a lei. Não, ele não foi contra a lei. Tá maluco? O Messias, o Filho de Deus, ir contra a lei de Deus não faz sentido, ok? Tanto é que ele veio para dar pleno cumprimento da lei. Antes que o céu e a terra passe, não cai uma vírgula da lei. Ele disse, Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Então o que acontece? Vamos lá. Vamos entender agora o mundo cristão também, teólogo cristão que não entende nada de Bíblia. Vamos entender. Havia, até existe, a lei de Deus. Tá? Dentro dessa lei existem segmentos. Por exemplo, mandamento, preceito, estatuto, juízo, ordenança, testemunho. Tá? Parece que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, existia e existe um mandamento. Eu digo, existe um mandamento que diz: não cometa adultério. Quem cometer adultério está pecando. Tá? Então, a mulher pecou? A mulher pecou. Tá? Então, o cara que trai a mulher pecou, a mulher que trai o marido pecou, está pecando hoje. O cara que tem uma relação homossexual, a mulher que tem uma relação homossexual, está pecando. A pessoa que é transexual, que mutila o próprio pênis e coloca um fio dental e sai dançando igual louca, igual o Pablo Vittar, está pecando. E está pecando muito. Que adultério é um dos pecados, a gente chama pecado de morte, imoralidade sexual, adultério. Que o diabo quer isso para drenar a energia etérica. Pois bem, só que, então, pecou. Cometeu adultério e imoralidade sexual, pecou, inevitavelmente. Okay? Então, em cima deste mandamento, incidia um juízo. Juízo. Qual era o juízo? Apedrejamento. Então, se o Messias proibiu, não deixou que a mulher fosse apedrejada, ele foi contra a lei? Não. Porque é só você entender quem ele era e o que ele estava fazendo. Jesus é o Messias. Ele vem para quê? Para afastar o juízo de todos, tá? E para chamar todos ao arrependimento e perdão dos pecados, ok? De graça, ponto. Porém, quem não aceitar essa graça pela fé vai sofrer um juízo que é pior do que o apedrejamento, que é o que vocês chamam de inferno, que é o lago de fogo. Então vai ter um juízo sim, o juízo só está suspenso pela graça, porque Deus é muito bom conosco que somos pecadores, ok? Então, quando ele diz aqui a bandeira LGBT, vai tacar pedra? De maneira nenhuma. Ninguém pode atirar pedra em um LGBT, ninguém pode dar soco, tapa, xingar, de maneira alguma. Você não pode julgar um LGBT. Você não tem poder para julgar, eu não tenho poder para julgar. Tá? Deus vai julgar o mundo através de seu filho, o Messias. Okay? Então, o que é julgar pela Bíblia? Julgar é aplicar um juízo, isto é, tacar pedra. Tá? Xingue o LGBT, discrimine ele, tire ele do seu vínculo social, trate ele mal, tá? Tire ele do seu trabalho, ou faça lá, boicote ele, faça perseguição, cometa calúnia, mentira contra essa pessoa. Tá? Busque difamar essa pessoa. Você está aplicando um juízo pelo fato da pessoa ser LGBT. Você não tem esse direito de aplicar esse juízo, ok? Você está partindo para uma ação, está aplicando um juízo, tá? Como consequência de um fato. Você não pode fazer isso, inadmissível. Porém, o verdadeiro apóstolo, seja um pastor, seja um pai, o verdadeiro evangelista, tá?
não tem o direito de aplicar o juízo, porém tem o dever de instruir, de orientar, de exortar. Como? Está errado. Tá? A prática LGBT está errada, está contra a palavra de Deus. Larguem essa imundícia, se arrependam que Deus vai perdoar e salvar vocês. Se arrependam, está errado. Tá? O profeta, o evangelista não pode se calar. A gente entra em Ezequiel 33. Porque, mas vai ser taxado de intolerante. A Rede Globo vai mostrar que eles são intolerantes. Que seja, tá? Que seja, não interessa. Um profeta, um apóstolo, tá pela verdade. Então quem ama, orienta. Quem ama, orienta. Quem ama, instrui. Quem ama, avisa. E isso vai gerar perdição. Você vai para o lago de fogo. Tá? Deus não admite trocar a ordem natural das coisas. Tá? É um pecado contra Deus, é um pecado contra a natureza. Tá? Então é inadmissível. Tá? Ponto. Então, não confundir julgar com instruir. Julgar ninguém pode. Porém, instruir, exortar é o dever do profeta, é o dever do apóstolo. Tá? É dever. Tem que fazer, senão a culpa é dele, igual Ezequiel 33, ok? Então, para você entender o que é a passagem da mulher adulta, porque Jesus disse, mulher, vai e não peque mais. Jesus não aplicou o juízo sobre aquela pessoa, porém, Jesus não deu carta branca para ela pecar. Jesus não disse que ela não pecou, porque, mulher, você pecou, vá e não peque mais. A mesma coisa é o LGBT, você está pecando, sim, entendeu? Você está pecando sim, tá? Eu não posso aplicar um juízo, mas é meu dever orientar. Dever, é obrigação, tá? Só pra gente explicar para quem não entende de Bíblia o que é um juízo, o que é um tacar pedra, tá? E o que é instruir. Tá, a gente tá falando que Alcione é a letra. Agora a gente vai chegar na parte interessante, que é a parte da letra. Então você entendeu o aspecto espiritual da coisa? É isso que me preocupa. Porque tem um aspecto social, ele vem sempre com a máscara de cordeirinho, não o aspecto social, demonstrando aquela coisa toda, mas o aspecto social do negro, do favelado, do oprimido, é só uma bandeira, uma cortina de fumaça para o que está atrás, que é o objetivo de Satanás. O aspecto espiritual está sendo deturpado. O ecumenismo religioso, a idolatria da Umbanda, do Candomblé e de várias outras religiões que são contra Jesus, que negam Jesus, tá? E o aspecto da imoralidade sexual, gente, veja bem, o evangelho tem uma outra característica, que é o que? O evangelho, ele liberta da alienação, tá? Liberta da alienação. Então o jovem que está na comunidade, ele precisa saber que você não pode usar drogas, você não pode dar dinheiro para o traficante, você está fomentando uma atividade diabólica, cara. Então, vejam, o jovem, você tem uma alienação total desses jovens. O funk é uma música que provoca a idiotização e a erotização. Crianças aí com 10 anos tá com a bunda no teto, a bunda vai no chão, a opção de homem sarrando no baile funk. A criança com 10 anos já tá transando, 11, 12 no máximo. Vai aquela vagabundagem total. Entendeu? Isso é tudo que o diabo quer. É cultura, não é cultura não, isso é lixo cultural. Cultura são os livros, tá? A Bíblia e os livros. Isso é que é uma coisa boa e produtiva. Então vamos ver a letra. Senhor, tem piedade, olhar a terra, veja quanta maldade, papapá. Mangueira, samba é tua reza, bababá. Reza é coisa de macumbeiro, né? O cristão, ele faz, quem segue Jesus faz oração, né? Melhor dizendo. Os que têm mangueira vão te inventar 1000 pecados, bababá, de todo telado, bababá. É aquela história. Estação Primeira Nazaré, papá, negro, índio, corpo de mulher. Então, cara, Jesus está no próximo. Então não depende se é negro, se é índio, se é mulher. Cita aqui o Buraco Quente, né, uma famosa localidade lá da Mangueira. Jesus da gente, né? Jesus realmente é do povão mesmo, isso aí com toda certeza. De punho cerrado, meu pai é carpinteiro desempregado. Não, ele realmente era um homem do povo, né? Ele realmente era um homem do povo, um carpinteiro. Tá, aí mostra um pouco aqui da realidade das comunidades, né? Desce e sobe ladeira. Opressão, cita aqui a opressão, né? Existe realmente opressão, porém, gente, essa opressão ela é um pouco errada às vezes. Opressão quem é o poder público,
poder público e a polícia. Só que a opressão verdadeira da comunidade é o traficante, tá? Os verdadeiros vagabundos, tá, que oprimem a comunidade são traficante e miliciano. Tá? Então muitas vezes o enredo a culpa é sempre da polícia, mas se não tivesse bandido lá, não tivesse tráfico, se vocês não dessem dinheiro pro tráfico, né, muitos jovens que usam maconha, cocaína, vocês não dessem dinheiro pro tráfico, a polícia não precisava nem ir lá. Se vocês seguissem o evangelho, tá? Se vocês seguissem o evangelho, estão falando de Jesus, só que a fé em Jesus ela é prática. Ela é prática, é uma fé ortoprática. Então, se você crê em Jesus, você não pode usar droga. Entendeu? Porque Jesus não apoia esse tipo de coisa, inadmissível. Tá? Então, opressão só se for do tráfico em primeiro lugar. Aqui a Thalia está citando aqui aqui é que tá, malandro. Os profetas da intolerância, né? Eu imagino quem foram os profetas da intolerância, né? Imagina assim, a jogada deles aqui. É como eu disse, ninguém pode julgar ninguém. Ou seja, você não pode aplicar um juízo sobre uma pessoa. Se a pessoa é um bandista, o que tem? Você tem que amar aquela pessoa de qualquer forma. Você não pode aplicar um juízo, difamar, agredir, tirar do seu vínculo social, boicotar, caluniar, falar mal. Você não pode, de maneira alguma. Porém, a tua obrigação como servo de Deus é orientar. O mundo vai chiar, eles vão chamar você de intolerante. Dane-se o teu compromisso, você tem que se esforçar para abrir o olho do irmão. Isso aí é idolatria, você não pode não, tá? Então é assim que a banda toca. Mas enfim, uma letra, né? Aqui tá a letra, tá? Tudo bem. Então essa é a questão. Só que agora a gente vai imaginar um pouco como seria, só para reforçar essa coisa que eu estou falando da idolatria, da questão espiritual. Como seria um apóstolo verdadeiro de Jesus, um profeta verdadeiro na cidade do Rio de Janeiro? Como seria? Imagina que chega aqui um apóstolo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Como seria? Né? Personagem bíblico lá no Rio de Janeiro, como seria? Tá? A gente tem como saber isso? Tem sim. É só você olhar para a Bíblia, tá? Inclusive o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi alguém que anunciou Jesus fora de Israel, para as nações, para diversas nações, tá? Então a gente pode ter uma noção de como seria o Paulo chegando no Rio de Janeiro. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, o apóstolo Paulo foi a um lugar chamado Éfeso, na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Mas naquela época não havia o islamismo, né, como existe hoje na Turquia. E lá na cidade de Éfeso, eles tinham uma deusa chamada Diana. Tá? É como se fosse a Iemanjá hoje no Rio de Janeiro. É a Diana lá na época de Éfeso. É o mesmo principado, tá, que eu falei, é o mesmo demônio, Azera. Então, só que Paulo começou a anunciar o evangelho lá, só que, tipo assim, o evangelho é monoteísmo, e é um Deus invisível, você não pode fazer imagem. Começou a anunciar lá o Messias, e deu problema, porque os artífices de ouro, os ouríveres, os artífices de imagem de escultura da Diana, que faziam moeda da Diana, começaram a ter prejuízo, e o pessoal começou a abandonar a idolatria, okay? E começaram, o que eles fizeram? Perseguir Paulo. Então Paulo foi um apóstolo, ele foi um profeta da intolerância inicialmente, porque ele perseguia mesmo a igreja de Cristo. Depois ele foi escolhido pelo próprio Jesus para ser um apóstolo, emissário dele. E lá em Éfeso deu problema. Então a mesma coisa, se Paulo viesse hoje no Rio de Janeiro, ele ia ter problema, porque ele ia falar contra Iemanjá, contra o São Jorge lá. Não pode fazer imagem de escultura, cara. Não pode servir essas entidades aí que vocês estão servindo. Aí o pai de santo ia reclamar, tá caindo no faturamento aqui, ninguém mais está vindo aqui para pedir a amarração do amor. Inclusive uma idolatria infernal lá no Rio de Janeiro. Qualquer esquina que você passa lá, tá escrito lá, traga o amor, amarração do amor, não sei o que, não é verdade? Nossa gente ia começar a perder dinheiro, começar a perder prestígio, né? Então ia dar problema, iam perseguir e tentar matar Paulo também, como fizeram lá em Éfeso, tá? Outro ponto, Atos capítulo 17, Paulo teve em Atenas. E lá em Atenas, quando ele chegou em Atenas, ele ficou triste, porque ele viu a cidade totalmente entregue
para idolatria, muitos deuses, muitas imagens. Ele ficou triste com uma cidade tão bonita, né? E lá ele viu lá um monumento escrito assim: ao Deus desconhecido. E ele foi ao Aerópago, que é um centro de eventos lá de Atenas da época, e anunciou lá, falou: gente, Deus é invisível, não faz sentido a gente tentar atribuir uma imagem para a divindade. O Deus que criou os céus e a terra. Ele anunciou lá a Bíblia, o Evangelho. E lógico que deu problema, não foi todo mundo que aceitou, porque tinha a deusa Artemis lá, né? Então a mesma coisa hoje no Rio de Janeiro. Imagina se Paulo chegar no Rio de Janeiro hoje, ele ia ver, rapaz, que cidade tão bonita, mas com quanta idolatria, quantos deuses, quantos orixás, quantos santinhos. Para tudo que é esquina você vê a amarração do amor anunciado lá em tudo que é esquina lá, búzio, tarô, carta, magia, aquela coisa toda. Ele ia ficar estarrecido com aquilo, e certamente ele teria problemas, não é verdade? Então, seja a realidade isso aqui, cara. Você não pode fazer da Bíblia um único verso: não atire pedra. Tipo assim, isso é coisa muito sucinto por demais, tá? Inclusive, muitos, em Atos dos Apóstolos, muitas pessoas das nações, eles aceitavam o Evangelho e eles simplesmente queimavam seu livro de magia. Por que eles no Rio de Janeiro você não faz a mesma coisa? Pega esse livro todo de magia e taca fogo nisso, que isso é engano, entendeu? Então a gente começa a ter problemas no lado espiritual, tá? Então o enredo, ele é um enredo melindroso. Satanás é inteligente, tá? Satanás é inteligente, tá? Ele vai com aquela malandragem ali e ele engana quem não tem. A homossexualismo, será que Paulo iria apoiar o homossexualismo? Toda a imoralidade sexual e depravação que tem na cidade do Rio de Janeiro, que é muito grande, travestis, prostitutas em toda uma opção de esquina, muitas dessas prostitutas são transexuais. Será que o apóstolo Paulo ia permitir isso? Vamos ler Romanos capítulo 1, verso 23 a 32, ele cita ali: na sociedade romana era muito comum o homossexualismo, até o Adriano, o imperador, era homossexual, escancarado. Os imperadores romanos tinham práticas homossexuais. Antes disso, antes de próprio Jesus, no Império da Grécia era comum o homossexualismo. Antes disso, na Babilônia antiga, tinham rituais, surubas, essa coisa toda, tá? E aqui o apóstolo Paulo escracha, tá? E censura a moralidade sexual de pessoas desonrando os próprios corpos. Por isso que Deus entregou eles às paixões infames, varão, homem, trocando, até as mulheres trocaram o uso natural das coisas, homem com homem, mulher com mulher, desonrando o próprio corpo, com paixões infames. Ele cita. Então, o apóstolo Paulo nunca ia apoiar carna gay, passeata gay, tudo isso nunca ia ser apoiado, amigo. Entendeu? Ele não podia tacar pedra, ninguém pode exercer um juízo. Porém, apoiar, bater palma, achar que o evangelho vai dar uma carta branca para isso, não, é pecado. É pecado. O próprio Jesus disse, João capítulo 10, verso 35, a escritura não pode ser anulada. E a Bíblia é muito clara de que você não pode ter prática homossexual e imoralidade sexual. Tá? E você também não pode fazer imagem de escultura e servir qualquer ídolo, qualquer entidade, qualquer ser que não seja o único Deus verdadeiro, Pai de Jesus. Ponto. Então, ou seja, a máscara de vocês cai muito facilmente, tá? 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo também desce a bronca, que na igreja de Corinto estava tendo imoralidade sexual. Ele até cita aqui que a pessoa 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo disse que se houve que há entre vós fornicação, imoralidade sexual e imoralidade tal, qual nem ainda entre os gentios houve, como é de haver quem abuse da mulher de seu pai. Ele está condenando aqui, ele está censurando a imoralidade sexual na igreja de Corinto, ele está orientando, isso não pode ter. Então não pode ter, não pode mesmo. Então é para o seu bem, é para o bem de vocês que a gente orienta, tá? É para a salvação de você. E o que Satanás quer é isso mesmo: imoralidade sexual, idolatria, para drenar a energia etérica, tá, de vocês, tá? E levar vocês para a perdição. Então, outro ponto interessante para a gente analisar, gente, além de Paulo, nós temos o exemplo também de João Batista. João Batista, o maior dentre os nascidos de mulher,
segundo testificou o próprio Messias, né? O Elias que havia de vir, que veio para preparar o caminho do Messias, né? De Jesus, tá? Então, como seria João Batista hoje na cidade do Rio de Janeiro? Vamos tentar imaginar essa cena. João Batista na cidade do Rio de Janeiro. João Batista, o maior dos nascidos em mulher, ele não aliviou sequer Herodes, tá? Ele não aliviou nem para o rei Herodes, que era o tetrarca da Galileia, tá? Ele censurou, tá? E exortou o rei Herodes, tá? Você está vivendo em pecado, em adultério, imoralidade sexual, porque você tomou a esposa, a mulher que pertence ao teu irmão Filipe, tá? E detalhe, Herodes não era israelita. Herodes era edonita, era do povo de Edom. Porém, como estava lá no meio dos israelitas, era praxe, esses edonitas recebiam algumas orientações da Torá, da lei de Deus, ok? E detalhe, o irmão dele, Filipe, sequer vivia na Galileia, vivia na região da Síria, fora de Israel, mas não teve alívio não. É a mulher de outra pessoa, é a mulher do teu irmão, você não pode tomar. Imoralidade sexual. Ora, se ele não aliviou nem para o rei Herodes, que era edonita, tá? O que ele ia fazer na cidade do Rio de Janeiro com essa imoralidade sexual extrema, tá? Absurda, tá? Prostituição, transexuais se prostituindo toda esquina. Você vai lá ver, você pensa que a mulher chega mais de perto, não é mulher, não é transexual, se prostituindo em várias e várias esquinas, tá? Prostíbulos a perder de vista, tá? Uma imoralidade, parece uma Babilônia dos infernos, tá? Você acha que João Batista ia aliviar? Mas de maneira alguma, tá? E outra questão sobre a tal da Evelyn, né, que se apresentou como, vamos dizer, entre aspas, né, Jesus na figura de mulher e tal. Ela até disse, não, se, entre aspas, Jesus fosse mulher, essa heresia que ela disse aí, tá? Será que haveria um tanto de feminicídio? Pois é, mas mais uma vez, por detrás da cortina de fumaça do feminicídio, tá? Qual é o objetivo deles de forma subliminar, programação neurolinguística? É a ideologia de gênero, tá? Se fosse outro gênero, se Jesus fosse de outro gênero, tipo assim, tem algo diabólico por detrás desse desfile da mangueira. Também a ideologia de gênero. Se fosse outro gênero, você pode escolher o seu gênero, tá? Entre aspas, Jesus, mulher, tá? Ideologia de gênero é uma das coisas mais diabólicas e nefastas que estão sendo colocadas aí, tá? Tá? Então, tomem cuidado, gente, tomem cuidado. Misturou samba com evangelho, não vai dar boa coisa. Uma festa que é o carnaval da carne, que distribui muita camisinha, muita imoralidade sexual, muita bebedeira, muita coisa que são contrárias ao evangelho, não pode. Muita idolatria, tá? Fanfarra, folia, o evangelho é coisa séria, tá? Como diz, o samba é para quem nasceu com samba na veia, quem nasceu com samba no pé. Pois é, o evangelho é para quem nasceu do Espírito, para quem já nasceu com o evangelho no coração. Então vamos deixar cada macaco no seu galho. Samba para o sambista, o evangelho para o evangelista, senão vai virar uma bagunça. Senão, imagino que ano que vem não vai ter pastor, padre escrevendo enredo de escola de samba, vai? Não vai ter. Então, um enredozinho muquirana, uma máscarazinha de cordeiro, mas por trás tem aquele veneno, né? Aquele veneno de Satanás querendo a idolatria, a imoralidade sexual sob a bandeira da intolerância. Se não fazer o que Satanás quer para drenar a energia etérica dele, você é um intolerante, entendeu? Cuidado com isso aí, gente. Então tome cuidado. Coisa que você vê, que eu não sei se falta coragem ou hipocrisia, é que eles não criticaram o tráfico. Não criticaram o tráfico. Por que será? Será que Jesus apoiaria o tráfico? Um Jesus com arma na mão é inadmissível, tá? Porque Jesus não se uniu aos fanáticos de sua época, que eram os zelotas, tá? E o povo preferiu, tá?
Barrabás, o assassino, zelota, fanático, tá ao invés de Jesus, mandou crucificar Jesus. Então será que hoje em dia essa gente não ia preferir o beira-mar, o revolucionário, tá? E não ia mandar crucificar Jesus da mesma forma? Tá? Será? Outra questão também é que se vocês tivessem lido a palavra de Jesus, saberiam que o profeta e o próprio Messias não é aceito na própria pátria. Não existe profeta sem honra, exceto na própria pátria e na própria casa. Ok? Então é um outro ponto, tá? E um abraço, tá? O evangelho tem que ser autêntico, não pode ser do Paraguai. Tem que ser autêntico, tem que ser original, sã doutrina. Beleza? Fique aí com a Shalom e até o próximo episódio. Um grande abraço.